E vamos lá falar desse livro aqui que eu achei maravilhoso. Esse aqui serve para você que é uma pessoa normal, que é um funcionário, ou que nunca trabalhou na vida, ou então você que já trabalha, né, carteira assinada e de repente tem vontade de ter o seu próprio negócio. Isso aqui é para você que é empresário e muitas vezes tem dúvidas em alguns momentos da vida, né? De empresário, também surgem inúmeras dúvidas de como agir. E, e esse aqui é fenomenal. A história do Flávio Augusto da Silva, ele saiu da periferia do Rio de Janeiro. Ele queria entrar na escola naval, batalhou por 2 anos, o terceiro ano que ele foi conseguir, e era muito concorrido. E quando ele fala de ponto de inflexão, tá bem claro aqui. O ponto de inflexão, ele até faz um desenho no livro, e ele fala assim, são as decisões que precisam ser tomadas em algum momento da vida, e são aquelas decisões que mudam tudo. É um ponto de inflexão que a gente vive. E uma decisão, a gente está aqui, chegou nesse ponto, a gente precisa decidir se eu vou para um caminho ou pelo outro caminho. E aí ele cita de alguns pontos de inflexão que a gente tem aí ao longo da vida. Por exemplo, a decisão de você seguir um caminho, um curso universitário, ou decidir por outro, começar uma coisa ou começar outra. Decisões tipo de eu estou trabalhando com uma coisa e de repente surge uma outra oportunidade, aparece, e aí deixo aquilo de lado e aproveito a oportunidade ou mantenho os pontos de inflexão. Caso ou não caso, casamento também é uma bela de uma decisão, né? Então, ponto de inflexão são aquelas coisas muito, muito importantes que ao longo da vida aparecem e você precisa decidir sim ou não, vai ou fica. É isso aí, ponto de inflexão. E esse livro trata o tempo inteiro disso, sobre isso. E ele, basicamente, é um cara que saiu da periferia do Rio de Janeiro, optou por ficar estudando em casa durante 2 anos mesmo, estando reprovado num vestibular, reprovou em outro. Então, foram 2 anos tentando, algo muito concorrido. E depois que ele conseguiu, ele viu, com o passar do tempo, lá dentro, escola naval, que não era nada disso que ele queria. Ele estava sendo induzido a seguir um regime muito rígido e disciplinado, né, ao extremo, que ele realmente não tinha perfil, não era o que ele queria para a vida dele. E ele teve a sorte de perceber isso. Ele, na verdade, foi expulso do colégio. Claro que foi uma grande decepção para a família dele, mas que depois, na história do livro, ele conta como ele reverteu essa decepção, né? Então, um outro ponto grande de inflexão para ele, outros pontos foram surgindo ao longo do livro que ele conta. E também da história do primeiro emprego dele, né? Como foi para conseguir uma vaga de vendedor no centro do Rio de Janeiro, para uma empresa que a fila de pessoas interessadas na vaga virava quarteirões. Então, algo muito concorrido que ele conseguiu, se dedicou, depois acabou virando sócio e depois comprando a empresa e fundando a WhatsApp, escola de idiomas, e depois vendendo por... Bom, primeiro ele conta todos os perrengues nessa, né? De ter ter o próprio negócio. E quando ele quis, e ele sentia necessidade de que o negócio dele caminhasse sem a presença dele. Ele conta tudo isso. A primeira tentativa foi mudando para a Austrália com a família,
Ele conta também como ele conheceu a esposa dele, e isso motivou ele a conquistar as coisas também, e a casar com ela, e como foi, né? Como eles passavam os perrengues da vida. É... Aqui me veio agora uma imagem que ele conta que ele precisava palestrar para uns interessados em comprarem a empresa dele, um grupo interessado, e ele tinha que fazer essa palestra em Nova York. Ele estava lá no momento de fazer essa palestra com pessoas de outros países, inclusive assistindo, né, pela internet, e ele foi todo orientado a ter um determinado protocolo, a seguir um protocolo e um tempo de palestra, tudo, né, para esses acionistas, esses investidores. E no final, antes dele começar, ele teve aquele momento de reflexão, ele com ele mesmo. Olhou no espelho, na verdade olhou no vidro. Ele observava, era num ponto alto de Nova York, um prédio maravilhoso lá, com uma visão privilegiada da cidade. Ele olhava aquela vista toda maravilhosa de Nova York e naquele vidro da janela ele conseguiu se enxergar aquele menino que saiu da periferia do Rio e lembrou exatamente de quando ele se enxergava, se espelhava no vidro da janela do ônibus que ele usava para trabalhar todos os dias e passava mais de 2 horas dentro. Então, naquela reflexão rápida, olhando o reflexo dele no vidro da janela desse prédio, e depois o momento que chamam ele para a palestra, ele pede um segundo só que ele vai ao banheiro, ele lava o rosto e após voltar começa a palestra completamente diferente, contando exatamente essa reflexão que ele fez em poucos minutos do que ele era, de onde ele veio e onde ele conseguiu chegar. Para uma empresa interessada em comprar o que ele tinha fundado, a escola de inglês que ele tinha fundado. É claro que depois que ele fundou essa escola, ele teve um período que ele pensou assim, poxa, eu fundei isso, preciso me libertar um pouco, preciso fazer com que a escola caminhe sozinha, não precise mais de mim. Ele teve uma tentativa frustrada, mas ele mudou com a família para a Austrália e tentava comandar a empresa com reuniões pela internet, e a empresa começou a afundar. Então, alguns momentos, ele mostra que ele teve muitas dificuldades. Teve um ponto lá que ele teve que mudar tudo, porque realmente a empresa não estava indo bem. Ele teve que voltar às pressas da Austrália, ele viu que o negócio de tocar a empresa à distância não deu certo, e ele tinha que mudar a estratégia. Ele fala como que é essa tentativa, fala da necessidade, sim, de meio que desligar do nome dele, para ele também conseguir visualizar outras coisas na vida. Então, assim, todos esses pontos, eu tenho certeza que existe esses questionamentos, como posso fazer isso de grandes empresários, né? Ou de pessoas que têm uma empresa e buscam meio que tentar desvincular um pouquinho, fazer a empresa caminhar realmente sem precisar muito da presença ali diária do fundador, né? É uma grande dificuldade para quem abre a empresa. E ele, ao longo do tempo, conseguiu muito mais. Ele conseguiu vender a empresa, a escola, o WhatsApp, por milhões de reais, né? Essa empresa que ele começou do zero, pedindo dinheiro emprestado, enfim, é uma história e tanto. E depois ele conta a história da recompra dessa escola. Então, assim, é um livro que eu indico para todos que querem aprender um pouco mais, principalmente como investir, como você que é empresário,
Vale muito a pena ler esse livro. Ou você que está aí com um monte de dúvidas, querendo ter um emprego, uma empresa, abrir uma empresa, tocar seu próprio negócio, vale muito a pena as reflexões do Flávio Augusto da Silva. Recomendo para você. Espero que tenha gostado. Vou deixar aqui na descrição outros livros que eu já fiz um breve resumo para você. Um beijo, muito obrigada por assistir.